Poderia falar de amor de amigo, aqueles que se doam pelos seus amigos. Tem muitas experiências que eu poderia contar aqui, de um amigo que foi para o rei, pediu para morrer no lugar do outro amigo, e muitas experiências. Mas de todas elas eu pensei, puxa vida, eu acho que o que nós precisamos entender cada dia mais é como Deus nos ama, como nós somos o objeto do amor de Deus. Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano, e deposita em nós um amor incondicional. E é disso que nós vamos falar hoje, o amor de Deus por nós. Eu não vou abordar aqui o amor entre pessoas, não vou fazer isso. Vamos nos dedicar hoje apenas a falar o amor de Deus pela sua vida. Primeiro, uma pesquisa sobre amor. Amor significa um sentimento que predispõe alguém a fazer o bem a outros. Ou seja, uma pessoa que ama, ela tem uma disposição de fazer o bem pelos outros. Agora, isso está vinculado a qual é essa pessoa. Por exemplo, se for uma pessoa de sexo oposto e a pessoa tiver um interesse, então ela vai fazer o bem, ela vai fazer de tudo, vai manter todo um esforço, e isso também é amor, chamado de o amor eros, o amor entre pessoas de sexo diferente, sexo oposto, e que tem ali uma atração, tem ali, um carinho especial. E este é um amor eros. Tem também um amor filéu, aquele amor que nós amamos nossos irmãos da igreja, nossos parentes, nossa família, irmão de sangue, irmão em comunidade. Este é o amor filéu. E tem também o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. É o amor de Deus pelo ser humano. O amor que não está limitado a condições, a práticas, a atitudes, a vida que a pessoa leva. Não depende nada disso. Não depende de retribuição. Não é aquele amor que você vai visitar uma pessoa e você fica na sua casa esperando ser visitado, de forma nenhuma. O amor incondicional é aquele amor que não depende de circunstâncias, não depende de resposta, não depende de retribuição do amor. Este é o amor divino, o amor que nós vamos falar hoje. O amor que Deus tem por você, que Deus tinha no Velho Testamento, Deus tinha no Novo Testamento e tem agora no nosso tempo. Irmãos, Deus, Ele é amor. Lá no livro, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8, lá diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amor é uma substância divina, digamos assim. Amor faz parte de Deus. Amor é a essência de Deus. Agora, se o amor é a essência de Deus, então Jesus é a personificação, a encarnação do amor. Olha que coisa maravilhosa. Então, se Deus, Ele é amor, Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele se encarnou como o amor. Ele personificou o amor. E tudo que Ele fez foi por amor. E a lei de Deus? A lei de Deus, a Bíblia fala que ela se resume em quê? Se resume no amor. A lei de Deus também está intimamente ligada no amor. E o resumo da lei de Deus é o amor. E a Bíblia toda? E a Bíblia? Essa é grande, hein? E a Bíblia toda? A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta, a carta mais linda de amor. O Edwin tinha falado para fazer declaração de amor, estava preparando a minha ali, ô Marcos. Eu estava preparando, mas não me chamou. Irmãos, a Bíblia, ela tem a mais linda carta de amor. E aqui é que mora
o Deus que nós servimos. Eu quero apresentar para vocês o Deus do Velho Testamento. Muitas pessoas falam que o Deus do Velho Testamento era um Deus rígido, um Deus que corrigia, que não aceitava o desvio humano, que mandou o dilúvio, não é assim? Um Deus que mandou as 10 pragas, um Deus que corrigia no ato. Quando o homem tocou a arca, ele morreu, não foi assim? Eu vou apresentar o amor de Deus do Velho Testamento. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 4 episódios, e o primeiro vai ser esse agora, Josué capítulo 2, primeiro episódio da nossa mensagem desta manhã, Josué capítulo 2, versículo 1, já encontraram? Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém? Irmãos, Raabe era uma prostituta, uma pessoa que tinha uma pousada. Ela morava em cima do muro de Jericó. Para os irmãos terem uma ideia, o muro de Jericó tinha aproximadamente 7 metros de largura. É mais ou menos essa igreja aqui, não é? Essa igreja de largura. E ela morava sobre o muro. E nesse muro onde ela morava, ela tinha uma pousada. E essa pousada, ela recebia os turistas. Porque como ela morava no muro, toda vez que ela via os turistas chegando, o que ela fazia? Ela saía para recepcioná-los e levava eles para onde? Para a casa dela. Mas além dela ter essa pousada, o que ela fazia com eles? Ela servia os prazeres mais sórdidos daqueles seus turistas. Então essa era a história de Raabe. Agora vamos ver o povo. Que cidade era aquela onde ela morava? Como chamava? Jericó. Jericó era uma cidade cananeia, lá onde moravam os heveus, jebuseus, gigazeus, todos os eus que tinha lá. E esse povo estava condenado. Esse povo estava condenado porque era idólatra. Eles adoravam Baal, adoravam peixe, adoravam vários seres. Eles tinham adorações. E também eles exaltavam um culto, que era um culto de prostituição. E eles acreditavam que aquela prostituição pública, num culto de adoração, iria dar produção para a terra ia ficar fértil. Então eles faziam isso de tal maneira que Deus achou impossível permitir que aquele povo vivesse. E ele resolveu condenar aquele povo à morte. E o maior exemplo de um ser de Jericó era quem? Raabe. Era Raabe. Porque Raabe, além dela ser idólatra, além dela ser tudo isso que eu comentei como cananeia, além dela estar condenada, ela também se prostituía com os turistas. Essa mulher é o exemplo de uma pessoa que ia ser condenada. Mas acontece algo especial. Essa mulher recebe 2 turistas. Mas esses 2 turistas, eles não queriam saciar seus prazeres carnais. O que aqueles turistas estavam fazendo ali? Eles estavam espiando a terra para ver qual o melhor local para atacar, que tipo de povo era, os inimigos, como fazer para vencer aquele povo. E então ela percebeu que aqueles homens eram diferentes. E ela protegeu esses homens. E quando os soldados vieram em busca daqueles homens, então ela falou que eles não estavam mais lá. E ela escondeu eles no teto da casa, debaixo de onde ela estava secando o linho. Protegeu eles, guardou eles. E depois deu fuga para eles. Porque ela já morava no muro. Então foi fácil ela dar fuga para eles. E agora no versículo 21, diz assim: e ela disse, segundo as palavras, deixa eu conferir se é o 21 mesmo, é isso mesmo, 21,
Fala assim, e ela disse segundo as palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Agora o último capítulo 6, versículo 25, fala assim, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué enviaram a espiar Jericó. Então Deus, aquele Deus que eu disse para vocês, que tem pessoas que acham que é tirano, acham que corrige na hora, que não aceita um erro, um desvio, perdoou Raabe, perdoou a mulher cananeia, e não só ela, mas toda a sua família, o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, todos aqueles primos, todos que aceitaram o chamado dela, falou, gente, vem para minha casa, que quem estiver aqui vai estar salvo. E não só isso, Raabe se casou com um homem chamado Salmão, ele era bisneto do sumo sacerdote Arão, casou com ele, teve um filho que chamava Boaz, e Boaz se casou, e teve um filho que chamava Obed, e Obed se casou, e teve um filho que chamava Jessé, e Jessé se casou, e teve um filho que chamava Davi. Essa mulher cananeia, condenada, ela foi alcançada pelo amor de Deus, o Deus do Velho Testamento, prostituta. E não só foi alcançada, como também foi linhagem do rei Davi e também do próprio Jesus. Agora, irmãos, essa é uma visão do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento. Agora eu quero apresentar um caso parecidíssimo com esse, mas no Novo Testamento. Vamos ver se algo mudou. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 1. João 8, versículo 1. Aí diz assim: Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher à sua presença, surpreendida em flagrante adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Irmãos, uma mulher casada, isso aqui era de tarde, uma mulher casada se envolve com um homem, e foi pega em flagrante adultério. Então eles levam imediatamente essa mulher para a presença de Jesus. Gente, até se fosse hoje, se fosse ainda hoje, seria um pecado terrível, uma mulher casada ser pega em flagrante adultério. A nossa lei brasileira diz que ela perde todos os direitos. Se o homem for riquíssimo, ela perde todos os direitos de partir, nem sequer um pão ela não pode levar, nem a metade. Isso aqui no nosso tempo hoje, naquela época era algo terrível, e chega na presença de Jesus, e Jesus avalia aquela situação, e começa a escrever no chão. O que ele estava escrevendo? Eu não sei, que eu não vi, né? Mas a Bíblia também não diz o que ele escreveu, mas ele escreveu, a Moaide diz o que ele escreveu. E de repente, eles insistiam com Jesus. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos apedrejar ou não? Então Jesus levanta, endireitando-se, ele falou: olha, aquele que não tem pecado, atire o quê? A primeira pedra. A primeira pedra era sempre atirada pelas testemunhas. Então Jesus estava dizendo para aqueles que estavam acusando aquela mulher, para fazer o quê? Atirar a primeira pedra. E aqueles homens, uma cidade pequena, que todos conhecem todos, olham uns para os outros,
e começa a largar a pedra, e começam a ir embora, e Jesus volta a escrever. E num dado momento Jesus levanta e olha, e não tem ninguém. E Jesus fala assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher fala assim: não, Senhor, ninguém me condenou. E sabe qual é a resposta do Jesus, do Deus do Novo Testamento? Nem eu te condeno. Versículo 11, olha: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É aquela música, né? Eu também não te condeno. Desculpa, irmãos, mas olha, não ri não. Irmãos, esse momento foi um momento crucial para a vida daquela mulher. Ela de todos, ela sabia que ela estaria morta, ela sabia que ia ser apedrejada. Agora, por que então Jesus não jogou a primeira pedra nela? Jesus tinha pecado? Não. Então, se aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, por que ele não atirou a primeira pedra? Já pararam para pensar nisso? Por que Jesus, sem pecado, com toda a autoridade, não jogou a primeira pedra? E se você fizer o primeiro pão para mim, você vai poder fazer outro, e mais outro, e mais outro, e nunca vai faltar os ingredientes do pão para você. E então esta mulher entra lá e faz o pão e dá para o homem de Deus. Mas pouco tempo após isso, sei lá quanto tempo, a Bíblia não fala, dias depois, o menino morre. Ela já tinha perdido o marido, agora ela perdeu o filho. Uma mulher nessa época, sem marido, ou sem filho homem, ela está destinada a nada, ao fracasso, a passar fome, a não ter nada. E então quando morre o filho que ela tinha, o único, então ela se viu totalmente perdida, totalmente acabada, arrasada, destruída.
Mas aqui tem um detalhe interessante. Essa mulher, ela era de Sarepta. Era uma cidade que ficava entre Tiro e Sidom. Não era do povo de Deus. Não era do povo de Israel. Não era. Então, o que Deus tinha com essa mulher? Nada, não tinha nada. Eles eram idólatras. Eles eram idólatras. Então Deus não tinha envolvimento nenhum com essa mulher. Mas aí, irmãos, ela vem para Elias, para o homem de Deus, e fala: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela estava consciente do pecado dela, da vida que ela tinha, da idolatria dela, dos deuses que eles serviam. E ela fala: olha, você vem até mim para levantar a minha iniquidade? Irmãos, o Deus do Velho Testamento está aqui, nesse momento. E agora, olha o que acontece. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Amém? Esse menino não era do povo de Deus, ele não era um servidor do Senhor, um servo de Deus. Mas esse Deus maravilhoso foi e ressuscitou um menino de outra nação, de outro povo, porque ele ama não só o seu próprio povo, não só o seu próprio povo de Israel, não só você que está aqui na igreja. Jesus ama a todas as pessoas, independente de nação, independente de religião, independente de qualquer coisa. Ele sempre ama, ele se entrega, ele quer resolver o nosso problema, porque ele não quer nos ver chorar. Agora, no Novo Testamento, o último episódio, nós vamos lá para, onde está, meu Deus? Lucas 7, abra sua Bíblia, último episódio, um caso, irmãos, idêntico àquele do Velho Testamento, versículo 11, diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus, irmãos, no dia anterior, ele tinha curado aquele centurião, o filho do centurião. Então no outro dia, ele foi viajando, cerca de 33 quilômetros de distância, muito longe, e em direção a essa cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Veja, Jesus andava e os seus discípulos ao redor, e uma multidão com ele. Com Jesus estava as pessoas que estavam comprometidas com ele, comprometidas com aquela missão, os discípulos e outras pessoas. E eles iam caminhando. Tinha também os curiosos, que estavam ali só para ver qual seria o próximo milagre de Jesus. Tinha também aqueles que esperavam a multiplicação dos pães de novo, para comer mais. Tinham várias classes de pessoas ali. Mas de repente, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma o quê? Uma viúva. Olha, ela não era só uma mulher, só uma mãe, ela era uma viúva, ou seja, o marido dela já tinha morrido, e agora o único filho dela. Isso não parece muita... Olha, irmãos, não é igual o caso do Velho Testamento? Sabe, eu estou dizendo isso, irmãos, porque o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Aquele mesmo Deus que estava lá ressuscitando aquele menino, entendeu? Daquela mulher de Tiro e Sidom, aquela mulher idólatra. Ele está aqui na cidade de Naim, diante de um funeral. E aí olha o que acontece. E eis que saiu do enterro o enterro do filho único de uma viúva,
E grande multidão na cidade ia com ela. Grande multidão, porque era um caso terrível, muito triste. Não era só uma morte, era a morte do filho único de uma mulher que também já era viúva. Não podia ser pior. Alguém fala assim: olha, nada está tão ruim que não pode piorar. Olha, para com isso, isso não é de Deus não. Não é de Deus. Já estava péssimo e agora ficou pior ainda, quando morre o filho único dela. E aí o texto fala assim: e grande multidão com ela. A multidão, os parentes, né? Os amigos, os que conheciam. Também tinha ali as pessoas que estavam apenas curiosas. Tem gente que gosta muito de funeral, não pode ver um que sai atrás e tal. Então tinha essas pessoas ali, os pranteadores. E aí olha o que diz aí: e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: olha essa situação. Imagina, irmãos, uma multidão, uma mulher na frente chorando e gritando, porque o texto diz que ela ia na frente. Ela tanto ia na frente porque não queria olhar o caixão do próprio filho. Antes não era caixão como os nossos, era uma coisa parecida com um caixão, sem a tampa em cima, e umas alças assim, como se fosse uma mesa por debaixo, tipo uma maca. E as pessoas pegavam um lá, outro cá, e outro lá e outro cá assim, de maneira que o defunto ficava coberto com um lençol. Então a mãe estava na frente, porque se ela estivesse atrás, ela tinha que ficar olhando para o menino. E o texto fala que ela ia adiante, e a primeira pessoa que Jesus encontrou foi a mãe. E a mãe desesperada, chorando, e eu faço ideia, o desespero dessa mãe. E agora Jesus fala assim: olha, ele compadeceu-se dela e disse: não chores, não chores. Irmãos, eu acredito que essa mulher já tinha ouvido muitas vezes isso, esse não chores, nesse mesmo dia. De repente vem um parente e chora, e abraça, e depois limpa ela. Ah, não chora mais não, vai comer alguma coisa, senão você vai ficar muito fraca. Não é assim? É assim. Mas Jesus falou não chores diferente. Jesus falou não chore de uma forma diferente. Não foi com dó, com aquela voz trêmula, não foi isso. Jesus falou firme com ela: não chores. E essa mulher ficou intrigada: como pode isso? Não chores. E o texto, versículo 14, fala assim: chegando-se, tocou o esquife. Irmãos, esquife era aquilo que levava o defunto. Havia uma lei que o judeu não poderia tocar um defunto, porque se ele tocasse um defunto, ele ficava como? Ele ficava imundo. Então agora o santo toca o imundo. O que acontece? O santo fica imundo. Olha, irmãos, existe um significado aqui. Quando Jesus tocou o esquife, Jesus está dizendo para aquela mulher, porque só os homens que carregavam que tocavam, ou a mãe. Agora ninguém mais encostava. É como se aquela mulher tivesse com toda aquela dor sozinha. E o ato de Jesus tocar o esquife, um ato de tornar-se participante da dor daquela mulher. Ela passou a entender que Jesus estava do lado dela. Jesus participava do sofrimento dela. Jesus sentia a dor que ela estava sentindo. Então o ato dele tocar o esquife significa dizer que Jesus estava do lado dela, estava com ela. Fala assim: olha, esse é seu problema? Esse seu problema é meu agora também. Esse é seu filho? Esse filho é meu também agora. Então nós vamos passar por isso juntos. Uma vez eu disse aqui recentemente que nós não estamos sozinhos. Você nunca vai estar sozinho. Jesus sempre toma os seus problemas para você, para si. Ele vai até você e tocar no seu esquife. De repente você vai carregando um esquife na sua vida, algo que está te perturbando, te fazendo chorar, te fazendo sofrer. Mas Jesus chega agora e toca o esquife da sua vida. E Ele toca aquele esquife
E eles param, olha o texto. Tocou, e parando os que o conduziam, veja bem, a partir do momento que Jesus tocou, então eles pararam. Ou seja, esse homem está imundo, vamos parar aqui. E eles pararam. E olha o texto. Jovem, olha Jesus, irmãos, coisa impressionante. Jesus disse assim: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha agora, além de Jesus tocar o defunto, ele conversa com o defunto. Isso é uma coisa terrível. Eu sei que todos aqui já foram em enterros, em funerais, e quando chega lá, a mãe está lá chorando: ai, não era para você ir agora, por favor, ai, me leva com você. O irmão, o parente, né, está lá: ai, me perdoa aquele dia lá que eu não te dei o carro, me desculpa, por favor, nossa, não deu para a gente desculpar. E não é assim? As pessoas tentam compensar o tempo perdido, e tem um diálogo com o defunto. Mas agora, isso é uma coisa diferente. Esse diálogo é diferente. Esse diálogo aqui é assim: jovem, eu te mando, levanta-te. E o versículo 15 fala assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Amém? Olha, Jesus, ele tomou as dores daquela mulher. Aquela mulher pediu para Jesus ressuscitar ele, Marcos. A mulher não pediu, ela nem sequer chegou perto de Jesus. Foi Jesus que foi até ela. Está entendendo isso? Tenta entender. É Jesus que vai atrás de você, Jesus que te procura para encontrar o seu problema. Isso é amor. Isso não é um amor que está vinculado a condições. Essa mulher era crente? Não era. Essa mulher era uma mulher que teve o filho morto. Ele não espera que você seja um cristão para ir atrás de você. Ele não espera que você se converta. Ele não espera que você largue aquilo que te prende, as suas amarras. Ele não espera que você largue seus vícios, suas dificuldades. Não, ele não está esperando isso. Ele espera apenas você ouvir a voz dele. Quando Jesus chegou para aquela mulher e disse: não chores, ele fala isso com você também. Não sofra mais, eu estou com você. Ele toca o seu esquife, ele sente o seu problema, ele se torna imundo por você, para te salvar. A Bíblia diz que ele se tornou, ele carregou todos os pecados da humanidade. Ele se tornou pecador no meu lugar. É como se houvesse um julgamento, e lá no julgamento tivesse uma sentença assim: olha, o irmão Kleber vai morrer hoje. E de repente Jesus levanta e fala assim: não, o Kleber não, eu vou no lugar dele. Amém? Está entendendo? De repente está lá no julgamento alguém, a sua vida, o seu nome, e tem a condenação: esse vai morrer. Jesus levanta imediatamente e fala: esse não, porque esse eu amo, esse eu morri por ele. O texto lido para a abertura da nossa mensagem está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Vamos ouvir este versículo de pé. Fica de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Irmãos, olha, o amor de Deus por nós não está condicionado a nada. Não está condicionado à vida que você leva. De repente você pensa assim: puxa vida, eu tenho pecado demais, eu não tenho feito culto de manhã, eu não tenho buscado ao Senhor à noite, eu não estou estudando as lições, Deus não me ama, Deus não vai me ouvir. Tira isso da sua cabeça, que isso não é de Deus, isso provém do inimigo. Aqui no capítulo 31 de Jeremias, versículo 3, fala assim: de longe, se me deixou ver o Senhor,
imagina você, de longe, avista Deus, de longe, muito longe, você pensa assim, eu estou muito longe, eu não consigo chegar lá. Aí o texto fala, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, olha o que o Senhor falou, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, fiz o quê? Te atraí. Você viu como? O texto fala, de longe se me deixou ver o Senhor. Mas mesmo de longe, Ele diz que com amor eterno te amei. E com benignidade te atraí. Eu te trago para perto de mim. Eu te amo. Eu te amo. Você é o amor da minha vida. E não temos que fazer nada. Eu estive conversando hoje com alguém e Deus me deu uma ideia de dar um exemplo. E olha como é de Deus. Eu disse assim, de repente nós não temos condições de fazer nada, mas mesmo assim Ele nos ama. Quer um exemplo disso? Olha o que Deus me deu de exemplo. Você entra numa concessionária de carros e você olha lá um carro lindo e chama o vendedor e fala, o dono da loja, chama o dono da loja e fala assim, senhor, quanto que é esse carro? E aí o homem fala assim, olha, esse aí, isso é baratinho, isso aqui custa 180 mil reais. E você olha para você mesmo e fala assim, meu Deus do céu, eu nunca vou poder assentar num banco desse, eu nunca vou poder andar num carro desse, eu nem sequer posso tirar uma foto, porque senão ele vai chamar minha atenção aqui. E então você fala assim, olha, mas eu não tenho esse dinheiro. E aí o dono da loja te abraça e fala assim, pode levar o carro, pode levar que é seu. Sabe, isso é o amor de Deus por nós. Você quer fazer alguma coisa, você olha a salvação de longe e pensa assim, meu Deus do céu, como é difícil. E aí Deus olha para você e fala assim, pode ser salvo, você pode estar salvo, leva a salvação com você. O homem na cruz falou, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. A salvação não é para depois, não é para amanhã, não é para daqui a 1 ano, 10 anos, é agora. Sabe o que é salvação? É você aceitar, é você entender o amor de Deus por você. Isso é salvação. No momento em que você entende e aceita que Ele te ama, então você está salvo, porque o amor de Deus é muito grande. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então se você entende que a graça é o amor de Deus por nós, então você tem essa superabundante graça na sua vida, e você está salvo. Vamos tocar um hino. Cadê a Cristina? Vamos cantar um hino, Tina. Você já sabe qual é, eu já me esqueci qual que a gente escolheu. Mas na medida que ela tocar, nós vamos cantar e adorar a Deus. E eu quero dar a oportunidade de você que quer vivenciar mais este amor de Deus por você, dá um passo à frente, vem aqui na frente, que nós vamos ouvir uma oração pelo irmão Marcos, por você. É o amor de Deus. Este hino, irmãos, ele fala assim: o meu desejo é te adorar, o meu desejo é te louvar. Mas aprenda uma coisa: você só terá esse desejo quando você entender que Ele te ama. Só quando entender que Ele te ama. Não adianta nada, não adianta obedecer, parar de comer as coisas, não adianta fazer obras. O que adianta é você entender que Ele te ama, que você é amado por Ele, é querido.
toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Nosso querido Pai Celestial, santificado e exaltado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui no centro da tua vontade. Não estamos aqui porque somos merecedores, mas é porque o Senhor nos amou. E este amor, Senhor, é tão profundo, mas tão grande, que nós não merecemos, Senhor. E por isso, nós queremos colocar em tuas mãos nossas vidas neste momento. Queremos, Senhor, colocar a vida dos teus filhos que deram um passo para fazer a tua vontade. Nós não sabemos quais são os problemas que cada um aqui enfrenta, Senhor, mas o Senhor sabe. E o Senhor, que é o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, que é o Deus presente em nossas vidas, é o Deus que ressuscitou mortos, é o Deus que deu vida, e é o Deus que pode transformar nossas vidas. Amém, Senhor. E por isso, Senhor, nós cremos que o Senhor fará uma obra de transformação na vida de todo aquele que permite que o Senhor entre em seus corações e faça morada. Por isso, Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida de todos os teus filhos que estão aqui. Que o teu Espírito possa trabalhar em seus corações e que ao levantarem daqui, Senhor, eles possam sair daqui como novas criaturas para fazer a tua vontade, permitindo que o Senhor seja o primeiro e o único em suas vidas, e que este amor tão maravilhoso possa, Senhor, abundar e superabundar na vida deles. Nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curve nossas frontes para a conclusão. Assim, em nome de Jesus, está concluído o culto dessa manhã. Com a amor, sua graça, com o Espírito Santo, possa estar conosco hoje sempre. Amém. Irmão, aguarda até o pregador. Até na